Então, gente, eu vou provar apresentar para vocês uma série de resultados como consequência aqui do axioma da boa ordem, tá? Que diz que todo subconjunto dos inteiros, né, do conjunto de números inteiros, limitado inferiormente, que a gente tem aqui, isso aqui tá, tá dentro do nosso dicionário aí, né, possui um menor elemento, ou seja, possui um mínimo, né? Então, tudo que for, né, todo subconjunto limitado inferiormente, você pode garantir a existência desse mínimo, esse menor elemento para trabalhar com ele. Então, só recordando aqui, ó, limitado inferiormente, né? O que significa isso aqui por definição? Né? Um subconjunto inteiro ser limitado inferiormente é que existe um número inteiro, eu vou chamar de C, né? Que é um inteiro, não necessariamente em A, tá? Tal que esse C ele é menor ou igual do que azinho, qualquer que seja A pertencente a razão. Bom, então é um número inteiro que é menor do que todos os elementos de A. E a gente chama também esse camaradinho, a gente chama ele de cota, né? Cota inferior, para relembrar. E o menor elemento, né, o mínimo, então um conjunto ele tem um menor elemento, então a gente garante que é como se fosse uma cota inferior de A que está em A. Tá? O mínimo, esse menor elemento seria isso. Seria dizer que existe um elemento em A que eu vou chamar de. Esse elemento é especial, eu vou chamar ele de atil, por exemplo, só para sinalizar de que ele é diferente, né? Ele é um específico. Botar um tiozinho nele para dar um destaque. Então, existe um atil pertencente a A, tal que, observem que ele está em A, né? Tal que o atil ele é menor ou igual do que A para todo A pertencente a A. Então, ele é um elemento de A menor do que todo mundo. E aí ele faz o papel de mínimo. Tá? Então, e a gente já viu que esse mínimo é único, né? Tá? Esse mínimo é único. E a unicidade desse mínimo é simples, né? Porque né, se dois elementos, né? Se esse elemento é menor que todo mundo de A, estando em A, né? E existisse um outro que fosse menor do que todo mundo, então esse primeiro, ele teria que ser menor ou igual do que todo mundo. Em particular, teria que ser menor do que esse outro mínimo. Vamos chamar de A2 tio. Como esse aqui é mínimo, né? Está em A, esse aqui também é um elemento de A, então ele tem que ser menor do que todo mundo. Então, A2 tio teria que ser menor ou igual do que ativo, né? Porque ele é menor que todo mundo de A. Isso aqui está em A, em razão. Né? Mas aí, pela definição de ordem, né? Se um é menor ou igual do que o outro, né? Como a ordem, essa relação ela nasce antissimétrica, isso aqui implica que esse elemento é igual, né? O ativo é igual ao A2 tio. Então, a gente tem essa. Isso aqui é um resumo do enunciado, né? Só recapitulando o enunciado para vocês. Mas o que é que eu quero agora nesse vídeo curto aqui? Não sei se é tão curto. Provar que esse mesmo enunciado, ele poderia, esse mesmo axioma, se a gente toma ele na versão limitada superiormente, as coisas são equivalentes, tá? Então, o que seria essa versão? Seria a gente tomar esse enunciado aqui, ó. Então, aqui, seria escrever ali, é dizer também que todo A contido em Z limitado, tá? Todo subconjunto limitado superiormente, ó, superiormente, deve ser limitado superiormente, possui máximo, tá? Possui máximo. Bom, e aí limitado superiormente, né? É essa versão de que existe um número inteiro, tal que, em vez dele ser menor que todo mundo de A, agora ele vai ser maior que todo mundo de A. Isso é o A ser limitado, o Azão, né? Ser limitado superiormente. Ele possui um máximo, né? É, é o A ter um elemento, né? Que o Azão tem um elemento nele, dentro dele, que é maior do que todo mundo, né? Que ele faria o papel de máximo. Então, eu vou chamar esse primeiro aqui, esse segundo, tá? Então, as duas versões, né? Então, eu vou provar para vocês aqui, ó, vou dar uma argumentação de que é porque o que eu quero, né, com esse resultadozinho aqui
É porque é deixar a gente livre para usar essas duas versões do princípio da boa ordem, tá? Então, vocês podem usar livremente tanto a versão inferior quanto a versão superior, tá? E aí, para a gente não ficar preso a uma só versão. Então, essas duas são equivalentes, tá? Então, na verdade, o 1 é equivalente ao 2, tá? Um implica no outro, né? Então, são equivalentes. Tá? Então, eu vou estar provando aqui, ó, rapidamente essa ida. Aí a volta, né, se você assume o 2, a prova do 1 eu vou deixar como exercício. E façam mesmo esse exercício, que é só para praticar a escrita, né? Porque a ideia vai estar toda contida aqui, né? De um implicando no outro e vice-versa. Então, eu estou assumindo, por hipótese, a nossa versão, né? Que eu assumi no curso, né? Que foi tomada como axioma, foi a versão 1. Então, eu vou provar que 1 implica 2. Então, vamos lá. Eu vou pegar um conjunto. Vamos pegar um conjunto A, subconjunto de Z, que é limitado superiormente, tá? Então, eu não vou escrever em detalhes, eu vou só demonstrar escrevendo as ideias aqui. Então, pensem comigo aqui, ó, né? Eu vou pegar... Bem, então, temos um A que é limitado superiormente. Então, seja A um conjunto que é limitado superiormente. Eu quero provar que ele tem um máximo. Esse A ser limitado superiormente significa o quê? Ó? Que para todo elemento de A, Azinho de Azão, ele tem um C que é maior ou igual que todo mundo. Tá? Esse C aqui é um elemento de Z, isso aqui são elementos de A, e essa desigualdade, esse cara está fixo, né? Isso aqui está valendo para todo A pertencente a Azão, né? Que isso aqui seria uma cota superior, limitado superiormente. Só que quando acontece esse fenômeno aqui de um elemento ser maior que todos os elementos de A, se você multiplica os dois lados por menos 1, né, aí a desigualdade vai inverter aqui. Então, esse menos C, ó, multiplicando os dois lados por menos 1, ele fica menor ou igual do que menos A. Tá? Ou seja, é um número que é menor ou igual do que todo mundo aqui. Ó. E isso continua dizendo para todo A pertencente a razão. Então, de certa forma, se a gente olhar para o conjunto de todos esses elementos aqui, ó, que eu vou estar chamando de menos A é um outro conjunto, tá? Qual a definição desse conjunto menos A? Ó? Menos A, ele é todo o conjunto da forma menos A, né, com esse A pertencente ao azão. Ou seja, a gente mudar de sinal os elementos de A. E aí a gente cria, por notação, vou estar chamando esse conjunto aqui de menos A. Tá? Então, é aquela coisa, gente. O A tem uma cota superior, que é equivalência na equação, significa que esse menos A ele tem uma cota inferior. Né? Então, esse menos C ele está fazendo o papel de ser menor, né? É um elemento de Z, que é menor ou igual a todos os elementos dessa forma. Então, ele é uma cota, né, inferior de A. Ou seja, gente, esse nosso menos A ele é limitado inferiormente por esse menos C. E aí que entra o nosso axioma. Se ele é limitado inferiormente, esse conjunto, tá, por causa disso aqui, ó, isso implica que a nossa boa ordem, né? A nossa boa ordem, então A, menos A possui, ó, né? Possui mínimo. A gente vai batizar esse mínimo aí, ó. Tá? Então é aquela coisa. Então, eu vou esquecer, abandonar esse C agora, né? E vou trabalhar com o mínimo de A. Então, existe um elemento desse tipo aqui, ó, né? De menos A. Então, existe... E aí eu vou, de novo, dar um destaque. Vou chamar de menos ativo, tá? Um elemento desse... Né? Que é o mínimo desse conjunto menos A. Ou seja, ele é menor ou igual do que menos A, qualquer que seja o A pertencente à razão, a todos os elementos, né, dessa forma, tá? Esse menos ativo. E lembrando, né, que como o menos ativo está em menos A, esse elemento aqui, ó, ele também é um elemento de A. Só para lembrar. Né? Porque menos A é todos os elementos dessa forma, com esse aqui em A. E aí, pois bem, gente, multiplicando dos dois lados aqui por menos 1, o que é que a gente descobre? E aí, esse sinal ele vai inverter, então vai ficar ativo vai ser maior ou igual do que A, né, para todo A pertencente a A.
E aí a gente chega à conclusão de que esse ativo ele está fazendo o papel de máximo, né? É o máximo de A. Então existe de fato, esse elemento existe. Ó. Então existe um ativo, a gente, ó, né, eu estou apontando ele aqui, né? A existência dele veio, né, do princípio da boa ordem para o mínimo de menos A. E aí ele é maior ou igual que todo elemento de A. E também pertence a A. Tá? Então, ele é um elemento de A maior ou igual que todo mundo. Portanto, esse elemento aqui é o máximo de A. Isso implica que ativo, né, é máximo, né, é máximo de A. E aí está aprovado aí esse resultado. Tá? Bem, e só relembrando que é essa volta aqui, ó, tá? Façam a volta porque toda a ideia está aqui. Vocês vão trabalhar da mesma forma, né? É análogo aqui. Você vai supor que o limitado superiormente possui máximo, né? E aí você vai trabalhar a mesma coisa, tá? Você vai pegar um A que é limitado inferiormente, né? Trabalhar com esse limite inferior, multiplicar os dois lados por menos um, vai trabalhando e aí você vai... A prova é análoga a essa daqui. Então fica como exercício, tá? É um exercício que eu recomendo mesmo para vocês escreverem essa volta aqui, tudo bem? Então fica a dica aí. Então, pessoal, agora eu vou. Isso aqui é mais uma consequência lá do princípio da boa ordem. E aí a gente já tem as duas versões, né? Tanto a do sup quanto a do ínfimo. E é a propriedade arquimediana. Tá? Bem, a propriedade arquimediana é uma ideia que é muito simples e intuitiva aqui que vocês já têm. Simplesmente o seguinte, pensem comigo. Simplesmente justificar duas reticências que a gente utiliza em matemática, tá? Muita coisa em matemática, ela é simplificada com reticência. Aí aqui a gente vai estar provando uma coisa, que é o seguinte. Bem, primeiro o que está dizendo aqui a propriedade arquimediana, né? Que dados dois inteiros, né? A e B, e um deles é diferente de zero, então esse A aqui, ele é o importante, o que está importando mais agora, como se fosse uma espécie de unidade, né? Um passo. Eu costumo chamar disso aqui, a propriedade arquimediana, de grão em grão a galinha chupar. Tá? É o que? Por menor que seja esse A, e é interessante pensar nele como sendo um, por exemplo, né, que é o menor inteiro positivo, por maior que seja o B, de um em um você consegue ultrapassar qualquer número. Isso não só para o 1, para o 2, para o 3, então qualquer múltiplo de um número, isso se estende na reta toda, né, ao longo da reta toda. Então existe um múltiplo de A maior do que B e um múltiplo de A maior do que B e outro menor do que B. Eu vou botar aqui outro, né, que esse enunciado não, né, fica parecendo que o mesmo múltiplo é maior do que B e menor, tá? Então é aquela coisa, você consegue múltiplo de A que estejam sejam maiores do que B e que sejam menores do que B. O desenho simples, básico é esse aqui, ó. Né? A gente representa os inteiros geralmente assim, né? Com o zero aqui, vou orientar para a direita aqui o positivo, tá? E o que é que eu quero aqui? Bem, o A ele é não nulo, então eu vou estar representando o A como, nesse caso aqui eu estou assumindo ele positivo, tá? Eu estou, né, desenhando ele à direita do zero, mas ele poderia ter sido desenhado à esquerda. E aí, quando a gente começa a tomar os múltiplos desse A, o que eu quero desenhar para vocês e provar para vocês em detalhes, é que isso aqui, ó, acaba criando uns saltos aqui ó, de mesmo tamanho, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, que estaria o menos A, o menos 2A. Então, o que eu quero justificar é esse desenho, de que isso aqui se estende indefinidamente para a direita, isso vai embora para a direita, esses múltiplos, né? Então, é como se isso aqui fosse um passo, uma unidade de tamanho A, né? Cada bloquinho desse aqui, intervalinho, tem tamanho A, e isso se estende tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Isso aqui é propriedade arquimediana, tá? Então, significa que qualquer número inteiro que você pegue um B aqui, ó, em algum lugar aqui, seja lá o tamanho que for esse B, em algum momento vai existir um múltiplo de A aqui, ó, um certo AN, que vai ultrapassar o B, para o lado direito. E vai ter múltiplos à esquerda. Então, a gente tem que garantir que esses múltiplos se estendem tanto para o lado direito quanto para a esquerda, né? Reticências para lá, né? E reticências para cá. Porque o B poderia estar muito aqui para a esquerda também, ó.
Então, a gente já sabe que tem múltiplos de A à direita, mas a gente quer garantir que tem múltiplos de A à esquerda de B também. Então, para a esquerda também. Então, essas reticências aqui, ó, isso aí é a propriedade arquimediana, né, de que múltiplos ultrapassam tanto, eles estão indefinidamente eles se estendem para a direita e para a esquerda, aqui na reta. Tá? E esse desenho aqui tem um outro detalhe, né? São coisas bobas, né, gente? Essa reticência aqui para lá e para cá, mas que agora a gente tem condições de demonstrar essas coisas. Uma outra coisa, gente, por incrível que pareça, é provar que não tem, de que realmente esses saltos aqui, ó, é tudo que a gente tem de múltiplos de A. Então, que não existe, não tem múltiplos de A entre dois múltiplos consecutivos de A. Tá? Por mais que pareça bobagem, né? Então, é provar que, de fato, isso aqui não tem mais múltiplos aqui dentro. Então, se você pega o múltiplo de A, por exemplo, acho que isso aqui eu já posso até provar logo. Eu vou pegar um múltiplo de A, vamos supor por absurdo, né? Eu já vou dar essa prova, tá? De que realmente isso aqui é um buraco, ó, não tem múltiplo de A aqui dentro. Entre dois múltiplos consecutivos, de um número diferente de zero, né, assumindo ele não nulo, não tem um múltiplo entre dois múltiplos consecutivos. E a consequência é porque não tem número de zero. Então, se você assume que tem um AM, né, entre um AN e um A, aí um múltiplo consecutivo seria isso aqui, né? Isso aqui é equivalente a dizer que o quê, ó? Que que esse AN, ó, isso aqui vai ser que esse AM é menor do que, aí multiplica aqui, faz um chuveirinho aqui, mais A, né? E aí usando compatibilidade, né, com da ordem, com a soma, a gente pode somar em tudo aqui menos AN, e de certa forma isso aqui vai cancelar, aqui vai ficar menos AN aqui dentro, e aqui soma isso aqui, ó. Né? A gente costuma dizer que é como se a gente passasse esses ANs para cá, ó, tá? Então isso aí é equivalente, tá, a dizer que zero é menor do que AM menos AN, o que vai ser menor do que A, né? Isso aí é equivalente, aí a gente colocou a evidência aqui, ó, de que A vai ser, A que multiplica M menos N, isso vai ser menor do que A. E como A é diferente de zero, ok? A gente pode estar cancelando isso aqui, ó. A gente pode estar cancelando esse A aí. Então, bem, aí tem aquele detalhe, a gente já provou a regra do cancelamento, que se você cancela uma coisa positiva, a gente não altera o sinal aqui. Então, é aquela coisa, se o A é positivo, a gente pode cancelar. Então, isso aqui implicaria, né, se o A for positivo, esse M menos N, ele estaria entre 0 e 1, tá? E aí, o que que acontece? Bem, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é o símbolo do absurdo. E aí, isso aqui são números inteiros, diferente de 2 inteiro é inteiro, aí existiria um inteiro entre 0 e 1, tá? E se o A fosse negativo, né? Se o A fosse negativo, a gente teria o quê? A gente cortaria esse sinal aqui, iria inverter, tá? Né? Então, a gente teria que M menos N seria menor, é, M, M menos N seria menor do que, seria maior do que 1, né? Isso aqui inverte, né? M menos N seria maior do que 1. E, e o que? E aí, então, gente, essa parte aqui, ó, bem, isso aqui está correto, tá? Né? Porque quando a gente supõe que existe um múltiplo entre dois inteiros consecutivos nessa ordem, né? Porque quando eu suponho que o consecutivo é maior do que o antecessor, a gente cai exatamente nisso, de que o A é positivo. Né? Porque lembrando aqui que quando o A é negativo, os múltiplos positivos do A decrescem, né? Então os consecutivos estão para a esquerda, são menores.
Então, nesse caso aqui, ó, a consequência dessa ordem, de ter um múltiplo entre duas consecutivas nessa ordem, é que o A vai ser maior do que zero, né? É maior do que zero. E aí a gente chega nessa desigualdade. Como o A é positivo, a gente pode cancelar pela nossa lei do cancelamento. E aí o ECM está entre 0 e 1, tá? Então, o outro caso, né, a outra situação, é ter um, um múltiplo de A, né, que seria o A negativo, né? Ter um múltiplo de A com a desigualdade invertida ali, ó. Em que né, o múltiplo consecutivo é menor, né? Ele estaria para a esquerda aqui, ó. Ele é menor do que o antecessor. Inclusive, é até bom escrever nessa ordem, assim, né? Na ordem, assim, ó. E esse, né, à esquerda, assim, né? De que ele está para a esquerda, o outro múltiplo, um múltiplo estaria no meio. Então, aqui está o múltiplo e aqui está o sucessor para o lado esquerdo, nessa ordem, para ficar bonitinho, obedecer a ordem na reta ali, né? E aí, nisso aqui, a gente, né, caminharia igual ali, ó, faz o chuveirinho, e, desculpa, aqui é um N, né? E aí passa o AN para cá negativo, né? Esses camaradas, a gente chega nessa desigualdade aqui, ó, de que AM menos AN vai ser menor do que zero e maior do que 1, do que, do que A aqui, ó, né? Chegaria nisso aí. Aí coloca uma evidência, e aí ficaria A menor do que A que multiplica M menos N. Quando quiser, nesse caso agora o A é negativo, né? Porque essa desigualdade ocorre exatamente nessa condição de que o A é negativo e é equivalente, né? E aí, então, bem, o cancelamento agora, né? Quando a gente cancela o número que é estritamente negativo na desigualdade, ela inverte. Então, aqui ficaria 1 menor do que M menos 1, tá? E cancelando aqui também, né? Se a gente cancela aqui, porque eu posso escrever zero como sendo zero vezes A, cancela aqui, isso aqui vai mudar a ordem. Aí a gente chega também, novamente, no inteiro entre 0 e 1. Então, e aí, com isso, a gente prova que, de fato, entre dois múltiplos consecutivos, né, não pode existir um outro múltiplo, né? Você fala, pô, mas você já está dizendo que o múltiplo é consecutivo, como é que vai ter alguém? Bem, um múltiplo consecutivo, não necessariamente ele iria evitar de que múltiplos futuros, né, lá para frente, voltassem a cair aqui dentro. Tá? Então, não existe esse retorno, né? Então, os múltiplos, os consecutivos, eles formam esse buraco, né? Os demais estão fora disso. Então, em cada bloco que a gente vai criando, os outros múltiplos estão fora desses consecutivos. Não tem esse retorno aí. Ok? Bem, então, gente, agora, o que é que eu quero aqui? Então, eu vou dar a prova para vocês agora dessa parte aqui, que é a prova aqui da propriedade arquimediana, tá? Então, tem várias provas nos livros que... Então, tem várias provas nos livros que montam os conjuntos, e aí vocês podem não entender esses conjuntos. Eu gosto de dar umas provas um pouco mais longas, mas elas são mais construtivas, tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui a ideia dessa construção, que é a seguinte, ó. É dividir em casos, tá? Então, o A é diferente de zero, né? A ideia da prova é o seguinte, o A é diferente de zero. Então, a gente tem as possibilidades aqui, ó. Dado um B qualquer, ou esse A vai ser igual a B, ou o A vai ser menor do que B, ou o A vai ser maior do que B, né? Então, em todas essas condições, a gente quer provar que tem múltiplos de A acima e abaixo de B. Então, esse primeiro caso, em que o A é igual a B, né, e, portanto, como A é diferente de zero, aí o B já seria diferente de zero, então aqui seria o caso da gente argumentar que, dado o número não nulo, tem múltiplos desse número, do próprio número, acima e abaixo dele. Tá? Né? Então, bem, aí
vou dividir isso em dois casos. Como ele é não nulo, esse B pode ser positivo ou B pode ser negativo, tá? No caso positivo, gente, e aqui uma figurinha, ó, né, o zero está aqui, o B está aqui, ó, é positivo, né? A gente já tem de que o zero já é um múltiplo à esquerda. Basta provar que tem um múltiplo à direita. E qual o candidato natural para isso? É o 2B. Tá? A gente só tem que provar isso aqui, ó, de que 2B é maior que B, né? Por que 2B é maior que B? É só usar o fato de que o B é positivo. Porque a prova está aqui, ó. Como o B é positivo, né, o B é maior do que zero, se a gente soma B dos dois lados, e aí pela compatibilidade da ordem com a soma, a gente pode somar à vontade que não altera nada, né? Então, 0 mais B vai dar B, e B mais B, né, vai dar 2B. Então, a gente conclui que 2B é maior que B. Tá? Né? Só somando B dos dois lados dessa equação. 0 mais B dá B, B mais B dá 2B. E aí, portanto, B é menor que 2B. Então, tem um múltiplo acima e um múltiplo abaixo. No caso negativo, vou fazer aqui, ó, é a mesma coisa, né? Se o B for negativo, B está abaixo de zero, a gente já tem um múltiplo acima, né? Porque zero é múltiplo de qualquer número, né? Por que zero é múltiplo de qualquer número? Porque, dado qualquer número n, né, esse múltiplo de n dá zero. Né, que zero vezes qualquer número inteiro vai dar zero. Então, esse zero é múltiplo de qualquer número. Então, já tem um múltiplo acima. E o múltiplo abaixo, candidato, é o 2b. Ó. Como a gente já sabe que quando o número é negativo e a gente pega múltiplos positivos dele, isso fica cada vez, né, menor. E por que 2b é menor que b? Segue exatamente por causa dessa equação. E se você soma b dos dois lados aqui, ó, 0 mais b dá b, e b mais b dá 2b. Tá? Então, a gente conclui aí. Ó. E aí, essa parte aqui tá ok, né? Provamos que quando A é igual a B, tem múltiplos de A acima de B e abaixo de B, né? Usando o próprio B como unidade. E agora, vamos matar esse caso aqui, ó, né? E quando a gente tem um número menor do que o outro, tá? Esse número é não nulo, esse B é maior do que esse, a gente quer provar que tem... Bem, a gente quer provar que tem múltiplo abaixo e acima. O próprio A já é o múltiplo dele que está abaixo. Né? A gente só tem que provar que está acima. E aqui vai ser análogo, tá? A gente já tem um múltiplo acima, depois tem que provar só que tem um abaixo. Tá? Então, eu vou argumentar nesse caso em que o A é menor do que B. Tá? O A é menor do que B. E a gente quer provar que tem, né? Bem, é menor do que B diferente de zero. Né? Pode ser negativo, tá? E o que que acontece aí, ó? Bem, essa coisa do positivo e negativo que a gente enfrentou aqui, ó, é uma coisa sempre se tomar cuidado, viu, gente? Porque quando o número é positivo e você toma o múltiplo consecutivo dele, tá para a direita. Né? E quando o número é negativo, que inclusive foi o que me confundiu aqui, né, ainda agora, tá? É que o múltiplo negativo, quando ele é negativo, o múltiplo positivo ele diminui em vez de aumentar. Tá? Então, o que que acontece? Se a gente já tem esse múltiplo aqui abaixo de B, ó, que é menor do que B, o que é que a gente faz? Eu vou provar por absurdo e vocês vão ver exatamente o princípio da boa ordem agindo em cima desse resultado. Tá? Então, é aquela coisa. A gente quer provar que tem um múltiplo acima, estritamente acima. E por absurdo, vamos supor então que todos os múltiplos de A, né, com esse n variando nos inteiros, todos os múltiplos inteiros de A estejam abaixo de B. Né? O A é menor do que B e os múltiplos de A, nenhum ultrapassa o B. Tá bom? A gente quer provar que tem um estrito lá para cima. Né? Então vamos supor que todos são menores ou iguais. Se todos são menores ou iguais, o que é que acontece? Então, esse conjunto aqui, que posso estar dando nome para ele, o conjunto de todos esses múltiplos, né, que você, inclusive em matemática a gente denota assim, ó, a gente chama de AZ, ó. Tá? AZ é o quê, ó? É o conjunto formado por a n, é todo, né, com n variando em z, tá? Aí. Então, aí todos os múltiplos de A
seriam menores ou iguais do que esse B, que é o número inteiro. Então, o conjunto dos múltiplos de A seria um conjunto limitado superiormente, né? Pelo axioma da boa ordem, né, na nossa versão 2, todo conjunto limitado superiormente tem um máximo. Então teria o máximo, né? Vamos dizer que o AN-tio, tá? Então existe um múltiplo, né, de A específico, que é o quê, ó? Que é o maior múltiplo de A. É como se a gente estivesse dizendo, e vocês, né, com essa frase agora já dá para desconfiar que isso vai dar um tremendo absurdo, né? Porque eu já estou supondo que existe o maior múltiplo de um número. Esse aí, maior múltiplo de um número. E isso vai ser um absurdo, né? Por quê? Porque o A não é zero. Aí a gente divide em dois casos, tá? Divide em dois casos aqui, ó. Porque a gente quer provar que não existe o maior múltiplo de um número, tá? Por quê? Porque justamente, ó, igual a gente fez aqui, ó, se o número é positivo, eu consigo dar um passinho para frente, e não só aqui nele, tá? Se eu tiver um múltiplo qualquer dele, o próximo múltiplo é maior, tá? Se ele for negativo, o próximo múltiplo vai ser menor, ou o múltiplo antecessor vai ser maior, tá? Então, a gente nunca tem o maior múltiplo de um número, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui agora. E a gente aqui divide em dois casinhos, ó. O A ser positivo e o A ser negativo, tá? Porque se o A é positivo, vou escrever nessa ordem que é melhor. O positivo ele está à direita, né, do zero. Se o A é positivo, o, o que que acontece aqui, gente? Se o A é positivo, significa que quando a gente toma os múltiplos sucessivos, a gente aumenta para a direita, tá? Então, provavelmente, ó, o que vai... Basta a gente provar isso para chegar no absurdo, é que esse AN-tio é menor do que o AN-tio mais 1. É um absurdo, né? Porque como esse aqui é o maior múltiplo, não pode ter um maior do que ele. E por que isso aqui é verdadeiro, gente? Né? Isso aqui é verdadeiro por causa dessa desigualdade aqui, ó. Porque se você soma a n-til dos dois lados, ó, isso aqui implica, ó, exatamente isso, ó, 0 mais a n-til do lado esquerdo dá a n-til. Vai ter que ser menor do que a mais a n-til, que é exatamente isso aqui, ó, colocando a em evidência, né? Isso aqui, ó, você multiplica aqui, ó, isso aqui é a mais a n-til. Então, essa desigualdade implica nisso. Isso aqui é um absurdo. E qual é o absurdo aqui? É que esse aqui, ó, é o maior múltiplo de A. Não pode ter um múltiplo de A, que nesse caso, esse camaradinho aqui, né? Um múltiplo de A acima desse aqui. Então, esse é o absurdo. E esse aqui, o que acontece é a mesma coisa. A diferença é que isso aqui agora vai implicar o seguinte, ó. Como A é negativo, para a gente crescer, tem que pegar múltiplos, andar para trás nos múltiplos. Então, porque nesse caso o que vai acontecer é isso, é de que a n-til vai ser menor do que a n-til menos 1. Okay? Porque quando... cadê aqui o nosso negativo? Tá? Se a gente aumenta o múltiplo, que é 1, a gente pega o múltiplo 2, a gente diminui. Como eu quero aumentar, eu tenho que diminuir o múltiplo. E aí eu diminuo uma unidade aqui, ó. Tá? E por que isso aqui é verdade, ó? É só nesse caso aqui, ó, em vez da gente somar n-til, a gente diminui. Tá? Porque o A ser menor do que zero implica o seguinte, ó. Diminui, vai ficar, eu vou tirar a n-til dos dois lados ali, ó. Vai ter que ser menor do que, né, do que menos a n-til. Né? 0 menos a n-til dá menos a n-til. Eu diminuí a n-til dos dois lados. A gente pode pelo axioma da compatibilidade da ordem com a soma. Tá? E aí, gente, ó, isso aqui é equivalente o quê? Ó? Eu só vou organizar aqui, colocar esse camaradinho aqui em evidência, que é A que multiplica 1 menos n-til, menor do que menos a n-til. Aí multiplica os dois lados por menos 1, né? Isso aí é equivalente a, multiplicando os dois lados por menos 1, a ordem troca. Então, o menos ele fica para cá. Então, vai ficar aqui o AN-til vai ser menor, né? Eu estou mudando, menor do que... E aqui eu não vou botar o menos aqui, eu já vou mudar de sinal trocando essa ordem aqui, ó. Vai ficar n-til menos 1, vai ficar A que multiplica n-til menos 1. Que é o que a gente queria ali, ó. Tá? Então, a gente consegue, isso aqui continua sendo, é um múltiplo, né, de A, que é maior do que a n-til, e é um absurdo novamente. E aqui a gente varre todos os casos, né? Todos os casos estão
Eles estão contemplados aqui. E aí, dessa forma, independente, né? Bem, é claro que faltou aqui, ó. Então, esse aqui, se eu ticar esse camaradinho aqui, ó, faltou, tá? Essa provinha aqui, ó, exercício para vocês, tá? E é análogo a essa situação aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente já tem um múltiplo acima, né, do B. A gente tem que provar que não tem múltiplos, que tem um múltiplo abaixo. E aí é a mesma coisa, né? Pega então, supõe que todos os múltiplos de A, né, são maiores ou iguais do que B. Você vai chegar no mesmo absurdo. Então, esse conjunto seria limitado inferiormente, teria o mínimo, e aí o absurdo é os múltiplos de um número ter mínimo, porque, né, o múltiplo você vai conseguir alguém abaixo dele. Tá? Então, esse B aqui, gente, ele só entra para limitar os múltiplos, né? Ele só entra na história para limitar, depois ele some, né, só porque realmente a questão, a gente recai nessa coisa de que os múltiplos de um número não pode ter nem cota superior nem inferior, tá? Porque se tiver cota superior ou inferior, ele vai ter máximo, vai ter mínimo, e não pode ter, tá? Porque sempre você consegue andar ou mais para a direita ou mais para a esquerda. A essência do princípio arquimediano, da propriedade arquimediana, como consequência da boa ordem, essa relação, né? De que os múltiplos têm que se espalhar ao longo da reta toda, né? Porque se ele limita a direita ou a esquerda, gera o máximo ou o mínimo, e aí é absurdo, porque em ambos casos você consegue dar mais um passo ou para a direita ou, no caso aqui, para a esquerda, tá bom? Então, e aí isso aqui é a propriedade arquimediana.